Bem-vindo novamente ao curso de Java para iniciantes. Essa é a aula número 4. Na aula 3 a gente estava vendo o conceito de variável e já começamos a falar no tipo boolean, que é um conceito de verdadeiro e falso, como eu disse, né? E o variável do tipo boolean, sempre que a gente definir ela e não atribuir nenhum valor de verdadeiro ou falso, ela vai ser por padrão false. E sempre vai ser verdadeira ou falsa. O tipo char é como se fosse uma letra. Imagine uma letra do abecedário. Na verdade é um pouco mais complicado que isso, né? Porque ela pode ser caracteres que a gente pode não estar acostumado. Ela segue um padrão de tabela chamado Unicode. Então, a tabela Unicode é essa aqui. Conforme você pode ver, alguns caracteres nem são possíveis de visualizar. Note que o intervalo dela é deste até este. Você pode observar aqui na disposição dela, aqui nesse site que a gente pegou para ilustrar, que ela vai aumentando aqui, se incrementando, e são inúmeros caracteres, alguns deles estranhos. Pode parecer estranho para você. Ela contém os caracteres do abecedário, né, entre outros. Isso mas esse tipo de variável primitiva, ela é mais usada para representar caracteres do alfabeto, operadores e assim por diante. Então é um outro tipo aqui. E o padrão dela é sempre esse caractere, quando a gente não define nenhum caractere, quando a gente cria variável do tipo bit, ela guarda valores de menos 128 até 127. Essa sequência numérica, essas variáveis servem para guardar números que vão de menos 128 a menos 127. Se eu criar uma variável do tipo bit e atribuir o valor 129 para ela, não vai dar certo, vai dar um erro. Então o programa não vai ser nem compilado, o compilador não vai aceitar compilar esse programa, porque eu estou atribuindo um dado inválido para essa variável. Mais para frente nós vamos fazer alguns testes e vocês vão entender isso, como funciona. O tipo short, ele vai de menos 32.768 até 32.767. É o mesmo conceito do tipo bit. Você pode estar se perguntando, mas para que isso? Porque dois tipos, aliás, vários tipos, né, de variáveis somente para guardar números? Isso existe por questões de performance, que nós vamos ver mais para frente, quando a gente estiver vendo o conceito de vetores, né, que são semelhantes ao conceito de matriz matemática. Também são chamados de matriz, a gente pode chamar de matriz, ou arrays, que são tabelas, como se fossem tabelas de números. Então você vai entender melhor por que existem tantos tipos que guardam números em intervalos desde muito pequenos até muito grandes, conforme você pode ver o tipo long. Por questão de performance. Por enquanto você não precisa se preocupar muito com isso.
mais pra frente, quando a gente estiver trabalhando com conversão de arquivos, e também pretendo fazer um curso de Java com banco de dados, aí isso aqui pode ser usado. Mas por enquanto, na maioria dos exemplos, nós vamos usar o tipo int, que ele vai desta sequência até esta. Então já é um número bem grande. E o outro tipo é o long, que é o mesmo conceito, guarda números dessa faixa até essa, enorme mesmo, né? E o tipo float, ele serve para guardar números chamados números de ponto flutuante, números com vírgula, né? com casas decimais após a vírgula, e o padrão dele é 0.0. Ele sempre tem algum número após a vírgula, mesmo que seja 0. Isso porque todos esses tipos aqui, como você pode ver, o padrão deles é sempre 0. Quando a gente não define valores, eles não aceitam o número após a vírgula. Se isso acontecer, vai surgir um erro em tempo de execução e o programa Java vai parar. É por isso que quando nós vamos trabalhar com número com casas após a vírgula, números fracionários, então a gente tem que usar o tipo float ou o tipo double. O tipo double é um tipo enorme, gigante mesmo, que aceita um número gigante após a vírgula. Como você pode ver, que ele é de dupla precisão. Então o computador usa 64 bits para escrever o tipo double. O tamanho em bits aqui dos tipos, por enquanto não é importante a gente tratar, mas você pode estar pesquisando. Cada tipo desse ele ocupa um espaço em bits na memória do computador. Então o tipo double é para você quando você precisa de precisão. E até mesmo o tipo double, em alguns casos, ele não é suficiente para calcular precisão. Às vezes, quando você trabalha com alguns cálculos matemáticos, nem o tipo double ele é suficiente, mesmo com essa quantidade de números após a vírgula. Mas isso você pode pesquisar, e se você for usar Java para operações matemáticas, você vai precisar pesquisar especificamente isso. Enquanto a gente só está fazendo uma introdução aos tipos de dados primitivos, para que você possa entender o conceito de variável, o que é variável. Então na próxima aula nós vamos criar variáveis com cada um desses tipos aqui e atribuir valores para ela. Também vamos estar mostrando o resultado o que essas variáveis estão guardando na memória do computador. Nós vamos mostrar em forma de texto no terminal do Windows. Nós vamos abrir aqui o terminal do Windows. Nós vamos imprimir alguns resultados aqui, alguns valores, já rodando programinhas Java. Então, na próxima aula nós vamos criar o primeiro programinha. Vamos ter condição de criar o primeiro programinha, porque a gente já vai ter entendido o conceito de métodos, classes, variáveis, né? Conceito de classe principal, e continuamos então na próxima aula. Até lá.